Para você ligado nas ondas da Difusora 95, nessa terça-feira, hoje é 27 de dezembro, ano 2022. A partir de hoje, durante os próximos 30 dias, nós vamos estar juntos aqui no Rádio Comunidade, trazendo assuntos e pessoas que vão falar sobre os assuntos pertinentes à comunidade patrocinense. De forma especial, quero agradecer você desde já por estar com a gente e hoje nós vamos receber nessa terça-feira, como eu bem disse, 27 de dezembro, nós vamos conversar com o vereador Odirley José de Magalhães. Vamos abordar com o mesmo sobre o projeto de lei de sua autoria aprovado já pela Câmara, que proíbe a soltura de fogos de artifício no município de Patrocínio. Vamos saber sobre essa matéria que está em vigor, saber um pouco mais quando ela entra especificamente aí em vigor, sobre a proibição, sobre a soltura de fogos, Enfim, vamos abordar assuntos pertinentes a essa matéria e aproveitar, vamos falar com o mesmo sobre as ações do parlamentar nesse ano de 2022, dentre outras situações. Mas antes da gente bater esse papo com o vereador Odirley Magalhães, vamos conversar com o nosso querido José Maria Campos, que vai trazer aí o seu comentário do dia. Campos, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Nilton César. Boa tarde, ouvintes. Bom, preliminarmente nós desejamos, ao nosso companheiro Nilton César que seja bem-vindo aí, nesses dias que vai substituir o companheiro José Antônio, que parte hoje aí para suas merecidas férias, né, Zé? E que parte hoje lá para o Oriente Médio e que aproveite bastante e retorne logo, viu, Zé? Aquele abraço. Bom, o que a gente mais vê e houve nesse final de ano, gente, é o aumento de salário de vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e presidente. Tudo na base aí dos 37%, enquanto o salário mínimo dos trabalhadores, do proletariado, sobe 6, 7% por aí, enquanto que o necessário para o trabalhador brasileiro sobreviver seria de R$ 6.300, de acordo com o Diese. Isso para cobrir o custo de uma família de 4 pessoas, como está na nossa Constituição. No entanto, para que no salário mínimo do trabalhador tenha um pequeno aumento todos os anos, é uma batalha tremenda, né, gente? Uma demora danada, ao passo que para os agentes políticos a coisa é feita sem nenhuma divulgação, a toque de caixa. Quando se vê o reajuste salarial, é divulgado e aprovado e divulgado, E o trabalhador tem que se contentar com o que lhe foi concedido e continuar, passando os apertos de sempre. Os altos preços dos alimentos, vestuário, energia, água, luz, aluguel e por aí vai. É brincadeira, né, gente? Enquanto isso, as emendas parlamentares no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas são alvos de brigas homéricas, Cada um querendo um pedaço, um naco maior, que nem sempre acaba chegando, na sua totalidade, aos municípios, que são a base eleitoral para eles. Todo final de ano é a mesma coisa, principalmente em ano de eleições, quando as promessas proliferam como uma pandemia, em cima dos incautos eleitores. E a população tem que votar. Assim mesmo, porque o voto ainda é obrigatório. Até quando ninguém sabe, Só sabemos que a injusta distribuição de renda nesse nosso país prossegue. Até quando também ninguém sabe. O que resta para a população, os trabalhadores, é mais uma vez a esperança no novo governo central, que toma posse no próximo domingo, e nos novos deputados que podem, quem sabe, renovar a velha política, principalmente a velha política do toma lá da cá. Por outro lado, depois da semana que precedeu o Natal, que foi das mais movimentadas aqui na cidade, esta última semana do ano está bem mais calma, né, gente? É claro que a cidade não para, A ciranda da cidade prossegue, o trabalho não para, mas em um ritmo mais lento, mais devagar, Um descanso geral em praticamente todos os segmentos, mesmo porque, gente, ninguém é de ferro. Uma pausa na correria da vida, na correria de sempre, para que possamos começar o novo ano com toda a disposição, principalmente na esperança de que muitas coisas possam mudar, uma melhor
melhor qualidade de vida para todos e, como sempre, na dependência das promessas e na burocracia da maioria dos agentes políticos, não é? Ávidos pelo poder e pouco preocupados com essa qualidade de vida tão esperada e buscada, né, por todos. Tomara que o ano de 2023 seja pelo menos um pouco melhor, né, que esse que está acabando, né, gente? Mas nós ficamos por aqui com o nosso comentário do dia de hoje. Seremos de volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. A todos um abraço, boa tarde e até lá. Tá certo, Campos. Obrigado, né, a você, né, pela acolhida e de forma especial pelo seu comentário de hoje, e a gente aguarda você amanhã nesse mesmo horário com mais um comentário pertinente aí à comunidade patrocinense. Mas como eu bem disse para você, hoje nós vamos bater um papo com o vereador Rodirley Magalhães, vamos abordar vários assuntos, o ano de 2022, fazer uma análise deste ano do parlamentar na Câmara. Eu que acompanho, como eu estava até conversando com ele aqui, os últimos meses eu tenho acompanhado afinco, né, as reuniões da Câmara, procurando me inteirar um pouco mais sobre os assuntos que são pertinentes ali àquela casa. Vereador, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo com a gente aqui no Rádio Comunidade. Boa tarde, Newton. Boa tarde, nosso amigo Patrick, que está aqui no operacional, a cada ouvinte do Sistema Difusora de Rádio, de Comunicação, né, que estão nos acompanhando. E me permita cumprimentar aqui algumas pessoas. Claro, né? Quando fique a gente à fala vontade. que vai vir na Difusora, o pessoal fala, manda um alô para mim lá. Fique à vontade. Eu estava agora há pouquinho lá em São João, Sim. almoçando lá com a minha mãe, lá em São João da Serra Negra. Mandar um abraço para ela, minha mãe, Dona Maria Magalhães, lá em Dona São Maria, João. abraço para a senhora, viu? O Lúcio, meu irmão, Opa. e a minha Diana, a madrinha Ana do Célio, né, que está lá ligadinha também, sempre Sim. na Difusora, acompanhando aqui a programação. Quero agradecer o convite feito pela Difusora mais uma vez, através do Zé Antônio, entrou em contato ontem. De férias. De férias, né? E desejar bom descanso, merecido descanso para o Claro. Zé Antônio, que ele aproveite bastante, né, as suas férias. E agradecer a Difusora mais uma vez, né, por dar essa oportunidade da gente aproveitar dessa grande audiência da Difusora para poder prestar conta para a nossa população aqui de Patrocínio da atuação parlamentar que nós temos tido lá na Câmara Municipal de Patrocínio. Claro. Vereador, a gente, como eu bem disse, né, tem acompanhado o senhor, como os demais vereadores, os parlamentares, nas reuniões e tudo mais, visto que o senhor tem colocado alguns projetos em pauta, votação, e um desses projetos, como a gente até frisou, foi essa situação dos fogos de artifício aqui no município de Patrocínio. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, que foi votado, foi aprovado na Câmara Municipal e agora depende da sanção do prefeito municipal. Perfeito. Logo que eu cheguei na Câmara Municipal, assumi o mandato em janeiro de 2021, fui procurado por várias pessoas, especialmente protetores da causa animal, relatando que já haviam procurado alguns vereadores, porém sem sucesso, para poder deflagrar esse projeto da proibição de fogos com estampido, né, com explosão aqui no município de Patrocínio. E me coloquei à disposição para poder apresentar, fiz pesquisas, identifiquei que muitos municípios em todo o Brasil já tinham aprovado esse tipo de legislação, inclusive, podemos citar mais próximo aqui, Uberlândia, Patos de Minas, e fiquei muito feliz na pesquisa porque as leis pegaram nesses municípios. São Essa lei já existe nesses municípios Uberlândia, citados pelo Patos senhor? de Minas, Araguari. Já estão em vigor? Estão em vigor. Sim. Vários municípios. Belo Horizonte, nossa capital, recentemente também aprovou. Então, depois dessas pesquisas, juntamente lá com o meu gabinete, apresentamos o projeto de lei, tramitou nas comissões, né? O jurídico da casa fez um ajuste, e eu achei muito importante esse ajuste, porque foi identificado pelo jurídico da Câmara que em alguns municípios estava tendo problema, estava sendo contestado a legalidade desse tipo de lei, em razão da comercialização. Certo. Porque é só a gente analisar que uma pessoa pode comprar os fogos em Patrocínio, soltar em outro município, ou vice-versa, né? Comprar em outro município, depois vir soltar dentro do município. Sim. Então, estava dando uma controvérsia e uma discussão jurídica nesse sentido. Então, nós fizemos esse ajuste, passou pelas comissões, pela CCJ e também pela Comissão de Mérito, foi aprovado em 2 turnos na Câmara Municipal por unanimidade dos vereadores. Eu acompanhei. Sendo isso, você acompanha lá para e passo. Inclusive, a segunda votação ocorreu no dia 29 de novembro
Tá? E depois dessa aprovação, começou a transcorrer um período de 15 dias úteis para que o prefeito pudesse sancionar ou vetar. Então, esse período encerrou no dia 21 de dezembro. Inclusive, hoje, fiz questão de checar mais uma vez na AMM, que é a Associação dos Municípios de Minas Sim. Gerais, onde a Prefeitura de Patrocínio faz as publicações oficiais. E até o momento, o prefeito não publicou, ele não sancionou a lei. E observei também que leis que foram aprovadas posteriormente à aprovação da lei dos fogos, essas já foram sancionadas pelo prefeito, o que leva a crer que ele vai vetar, que ele vai encaminhar um veto, né, para a Câmara Municipal. Considerando que nós estamos de recesso das sessões ordinárias da Câmara Municipal, deve protocolar na Câmara, deve vir, né, esse veto e ser analisado logo no início de fevereiro. Né, quando retornam as reuniões da Câmara. Certo, mas aí é que vem a situação. Aí vamos saber o que vai acontecer, porque os mesmos parlamentares que lá estiveram, que votaram a favor dessa lei, podem vetar esse veto do prefeito. Com certeza. Essencialmente, eu procuro sempre colocar da seguinte maneira. O trabalho do vereador, né, eu tenho muito claro isso, e eu tenho procurado fazer, no uso da minha atuação parlamentar, colocar dois pilares importantes: a proposição e o questionamento. Então, a proposição eu fiz e coloquei os porquê sims. Por que sim? Quais os motivos para se ter uma lei desse porte, né, nesse sentido aqui em Patrocínio? Primeiro, para dizer o seguinte, que a gente considera aqui em Patrocínio as especificidades sociais que precisam ser consideradas. Sim. Por exemplo, os idosos, principalmente aqueles acamados, né, os autistas, especialmente as crianças com hipersensibilidade, né, a gente inibir o alto índice de mutilação das pessoas que soltam fogos de artifício e são mutiladas, queimadas, né, por esses artefatos, né, e considerar principalmente a questão pedagógica. A gente coloca uma lei, tem que ter no texto. Essas considerações estão na lei, vereador? Estão lá na justificativa, estão na lei, estão as cidades onde já foram aprovadas, está todas essas considerações. E o mais importante que eu queria te colocar, essencialmente, toda a legislação, e ainda mais um tipo de legislação dessa, que trata de convivência comunitária, de regramento de convivência comunitária, eu acho que o princípio desse tipo de legislação é um princípio pedagógico. É dizer para as pessoas, né, que o seguinte, que aqui em Patrocínio, a Câmara de Vereadores de Patrocínio considera essas especificidades através de um projeto de iniciativa do vereador Odirley Magalhães, aprovado por unanimidade dos parlamentares em 2 votações, e nós queremos considerar, sim, essas especificidades dessas pessoas, né, que já estavam comemorando, inclusive, já estão comemorando a aprovação da Câmara, aguardando a sanção do prefeito. Aí você vai falar, mas está lá escrito proibição. É porque tem que ter no corpo da lei, que fica vedado, e inclusive tem que colocar, punições, mecanismos de punição das pessoas que vão infringir a lei. Vereador, aproveitando, até dentro desse parâmetro que o senhor está colocando aí, quais os rigores dessa lei, para a gente poder entender, para as pessoas entenderem os rigores que essa lei, ela, quando se diz proíbe, quais os rigores dela? A lei trata simplesmente da proibição da soltura dos fogos com explosão, com estampido. Em todas as datas? Em todas as datas. Sim. A gente analisar um princípio básico de que não é possível você conter o barulho, seja ele qual for. Certo. Um som alto, por exemplo, de um vizinho, se está chegando no outro vizinho, está incomodando, ou seja, aquele vizinho às vezes não gosta daquela música, às vezes não está bem, então, e não quer ouvir música naquele momento, então está sendo invadida a sua privacidade. Além dessa comparação que seria no mesmo sentido, não tem como você fechar o som, principalmente de fogos de artifício, é importante considerar, mais uma vez, essa questão da convivência comunitária, né? O arranjo social que nós temos, invariavelmente no planeta, quando se trata de cidades, é aglomeração de pessoas, né? São lotes colados um no outro, casas coladas umas nas outras,
Então, o regulamento da lei fala só o seguinte: fogos de artifício, com explosão, aqui em Patrocínio nós também não queremos. Agora, a questão da proibição também é muito relativo. Nós temos um código de trânsito, por exemplo, extremamente rigoroso, que está falando lá que é proibido andar sem cinto de segurança, é proibido dirigir alcoolizado, e, no entanto, todos os dias, e lamentavelmente, a gente acompanha casos de pessoas sendo presas, né, dirigindo Sim. alcoolizadas, sendo multadas sem o cinto de segurança. Enfim, é só um pequeno exemplo que eu estou dizendo. Dizer o seguinte: a lei, pedagogia, vai dizer o seguinte: em Patrocínio nós não queremos. Agora, infelizmente, uma ou outra pessoa vai infringir. Agora, o decreto com a regulamentação da lei cabe ao executivo. O prefeito, depois é que, se sancionasse a lei, é que deveria dizer o valor da multa, né, que deveria dizer como é que ia ser o canal de denúncia, quem que ia fiscalizar, é a Sestran, né, são os agentes da Sestran, são fiscais da Secretaria de Urbanismo, é a própria Polícia Militar, ou é todo mundo que vai poder ajudar nesse sentido. Então, a legislação nada mais é do que isso, é coibir, né, avançar, é mudar, é consciencial, mudança de consciência, mudança de patamar de consciência, principalmente no aspecto do respeito às pessoas nessa convivência comunitária. Vereador, até se o senhor me permite, eu quero entrar no assunto e abordar os demais assuntos com o senhor dentro desta situação. A gente tem, como eu bem disse ao senhor, a gente acompanha as reuniões da Câmara. Há algum tempo o senhor era da base do governo, o senhor inclusive foi secretário do governo no primeiro mandato e era da base do governo até então. Hoje o senhor busca uma independência. A gente sabe que não é fácil, é complicado. A gente vê vários projetos que, inclusive, são projetos interessantes de cunho social, da importância para a sociedade. Muitas das vezes, projetos, por o senhor não ser da base do governo, esses projetos se emperram ou até mesmo não passam pela CCJ e voltam ao gabinete do senhor. Eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre essa situação, essa mudança que houve hoje, o senhor tentando buscar uma independência. Certo. Newton, antes de responder a sua pergunta, só para poder complementar em relação à legislação dos fogos, certo. No processo legal agora, ainda nos resta brigar pela derrubada do veto, quando ele chegar na Câmara Municipal, convencendo os vereadores, como você mesmo disse, os colegas vereadores, os senhores que votaram, senhores e senhoras que votaram por unanimidade na aprovação desse projeto, vamos derrubar o veto e fazer valer essa legislação sensível, especial aqui no município de Patrocínio. Então, nós ainda não me dei por derrotado, por vencido. E a gente vai, com certeza, mobilizar as pessoas, especialmente as famílias dos autistas, dos idosos, enfim, as pessoas que já estavam comemorando essa legislação, os protetores da causa animal, para que possam nos ajudar, nos auxiliar, para poder fazer a sensibilização do Parlamento Municipal para poder derrubar o veto do prefeito em relação à lei dos fogos de artifício. Sim. Respondendo à sua pergunta, a independência, o exercício, a tentativa de ter um mandato independente na Câmara Municipal é um exercício que eu sempre analiso, que é no sentido de fortalecer a institucionalidade do cargo, em primeiro lugar. Eu sempre, que tenho oportunidade, falo isso. Eu acredito que o cargo do vereador é uma instituição independente, além da Câmara Municipal ser uma instituição. Então, o vereador é uma instituição que compõe uma instituição colegiada maior, que é a Câmara Municipal. E eu faço esse exercício da independência dos poderes, da necessidade de ser independente, de fato, sem, contudo, causar um bloqueio, um problema para a governabilidade do prefeito. Eu tenho esse senso de responsabilidade. As posições que eu tomei contrárias a projetos do prefeito, da prefeitura, as críticas que eu faço, os questionamentos que eu faço, nunca são no sentido, tenho plena convicção, nunca são no sentido de barrar, de bloquear nada. Até porque não bloqueia, porque o prefeito tem maioria absoluta lá da Câmara. Sim. Então, é muito mais um exercício de fortalecimento da institucionalidade da Câmara. Tenho procurado fazer isso. Como você bem disse, tem prejuízos muito claros em relação a isso. Projetos
que eu considero como bons são derrubados assim, sem a menor justificativa. Como eu disse, eu coloco as justificativas dos porquê sims, as justificativas por que eu estou trazendo esse tipo de projeto. E, no entanto, depois o prefeito veta, eles voltam para a Câmara e os vereadores mantêm o veto sem minimamente justificar a derrubada do veto. Então, é um exercício, é um caminho difícil na política, a independência, mas tem o seu lado positivo também, tem uma liberdade de ouvir mais as pessoas, de posicionar com mais liberdade, de poder criticar alguns erros, especialmente da gestão. E acredito que isso também é positivo. E o senhor vota favorável em vários projetos também do governo, eu percebo lá, o senhor vota favorável em vários projetos que o senhor acha que esses projetos são favoráveis à comunidade, o senhor tem votado a favor. Como eu acabei de colocar, a governabilidade está acima de qualquer coisa. Sim. Então, eu sempre, aqueles projetos que vêm de uma forma tranquila, o entendimento e tudo, são claros, os objetivos dos projetos do prefeito, eu voto com o governo sem dificuldade nenhuma. Contudo, isso não acontece de mão dupla, como você mesmo acabou de colocar e você acompanha lá na Câmara. Os meus projetos, por exemplo, tentei regulamentar a doação de caminhão de terra. Sim. E a construção de mata-burros aqui no município de Patrocínio, que é mais claro do que tudo para todo mundo, que são objetos de barganha política, são instrumentos de clientelismo no processo eleitoral do Brasil, não é de Patrocínio, não. Então, vamos colocar um regramento nisso aí, para a gente entender, para a gente colocar uma fila, para a pessoa ter uma fila cronológica, ter um protocolo, como é que ele vai requerer um mata-burro, que é um negócio caro, custa mais de R$5.000 para os cofres públicos, um caminhão de terra, mais de R$200 um caminhão de terra. Aí um recebe 300 caminhões e outro, às vezes, que um pobre, com dificuldade para fazer um aterro, fazer um banheiro, está lá esperando um caminhão de terra. Então, isonomia, onde está a isonomia nisso? Como é que faz para ter essa isonomia? Quem ganha 300 caminhões e quem ganha e tem quem fica esperando na fila às vezes. Então, são projetos simples que dá só publicidade, dá clareza no acesso a serviços públicos e que, no entanto, foram aprovados pela Câmara e vetados pelo prefeito. Mas, enfim, são nuances, são dificuldades de um mandato que se quer, que se faz o exercício de fazer independente, mas é da política, são processos da política. A gente faz esse exercício e a gente quer, na verdade, que a população observe essa tentativa dos mandatos independentes e que façam seu juízo de valor. É o melhor uso que eu tenho procurado fazer do mandato nesse sentido. Fortalecer a instituição. Com toda certeza. Até eu tenho aqui uma situação, até um ouvinte questiona, e o senhor pode até nos ajudar com isso. Vocês estão preocupados com barulho de fogos de artifício incomodar os cachorros. Eu sou obrigado a conviver com a caatinga dos cachorros do meu vizinho. Isso aí está colocado para a gente aqui. Já reclamei várias vezes e não resolve. É uma situação que pode ser até multado com relação a isso, porque desde que você tem um animal, você é obrigado a cuidar dele. E se ele estiver incomodando o vizinho, também é algo que precisa ser notificado. Não, certamente. A maioria dessas questões, desses incômodos causados pelos vizinhos, você tem juizado de pequenas causas, que também é para poder fazer esses ajustes. Você tem, às vezes, alguma secretaria específica da prefeitura. Por exemplo, nós estávamos conversando sobre os cavalos, animais de grande porte. Outra situação que o senhor até falava, em uma reunião, a gente até conversou muito sobre essa situação, gravamos uma entrevista com o senhor, falando sobre o senhor votando a favor dessa situação. Com certeza. Eu queria que o senhor falasse também sobre essa situação dos animais soltos nas ruas da cidade. Sim, um dia ouvindo um questionamento de um ouvinte, justamente aqui, é o Zé Antônio, aqui na bancada da difusora. Eu estava ouvindo no meu carro a respeito dos animais de grande porte soltos na cidade. E logo que cheguei na Câmara, provoquei meu gabinete, eu tenho 2 assessores, vamos pesquisar, vamos ver o que já tem de legislação, e identificamos várias legislações municipais no sentido de a prefeitura capturar esses animais e colocá-los para adoção.
né, que especialmente produtores rurais, pequenos produtores rurais, enfim, recolhe esses animais, né, para poder dar vida digna para eles também, Sim. né, espaço adequado e tudo, e tirar esses animais, enfim, do perímetro urbano. Fizemos essa pesquisa e identifiquei que Patrocínio a gente precisava fazer um ajuste no código de posturas, que lá não estava especificada essa possibilidade da doação dos animais. Eu, juntamente com o vereador professor Natanael, assinamos junto um projeto de lei, deixando claro essa possibilidade dentro do código de posturas do município. No transcorrer do projeto, né, leva alguns dias para passar pelas comissões, né, aconteceu o episódio de uma entrevista do prefeito, falando que ia bater os animais, né, e que bom que ele voltou atrás depois, nessa posição, que ia recolher e ia bater, e depois o próprio prefeito disse que não ia fazer isso não, e mandou um projeto específico para recolher esses animais. E mandou, de fato, e nós aprovamos em regime de urgência lá na Câmara. Nesse imbróglio, nesse meio dessa discussão, dessa questão dos animais de grande porte, eu identifiquei também que foi me trago por um protetor da causa animal. Uma legislação do próprio município de Patrocínio de 1990. Já existia. Que ajusta a questão das zoonoses. É a lei de zoonose do município de Patrocínio. Já está claro e já está estipulado a possibilidade da prefeitura recolher esses animais, de colocar para adoção e, no último caso, né, dependendo do estado de saúde do animal, eutanasiar esse animal, fazer o sacrifício dele, no último caso. Sim. Então, o que nós resumimos disso? Que desde 1990 a prefeitura já pode fazer esse recolhimento, inclusive fazer doação. E se não está sendo feito, e a gente está vendo aí principalmente no final de ano, que já estava previsto, eu cheguei a colocar isso lá na Câmara, agora com final de ano, é muito resto de comida nas lixeiras e tudo. Sim. Então esses animais continuam circulando, né? E se está só aumentando a circulação deles, é porque a prefeitura não está agindo. Se ela não está agindo, ela está sendo negligente. Então, o município já tem amparato legal em 3 legislações. Uma de 1990, né, que é do controle de zoonoses. Sim. Uma que nós ajustamos do Código de Posturas, eu e o vereador professor Natanael. E a lei específica que o prefeito mandou para a Câmara foi aprovada em regime de urgência na última sessão ordinária agora do ano. Então, precisa executar, precisa fazer, né? A partir de então, até me lembro muito bem que ficou a cargo, se não me engano, o senhor pode até me auxiliar dentro desse projeto, ficou a cargo da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, fazer até mesmo o recolhimento desses animais. Ficou a cargo, se eu não me engano, a vistoria. De três secretarias que ficariam responsáveis. Sim. Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, né, e Secretaria de Urbanismo ou Secretaria de Obras. Eu sei que são 3 secretarias envolvidas, né, nesse recolhimento desses animais. Mas que a lei já está em vigor, né, e já pode ser feito todo esse trabalho. No meu entendimento, o arcabouço legal já está pronto, já tem condição legal de poder fazer. Vereador, com relação ao ano de 2022, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que análise o senhor faz, né, desse ano de 2022? Então, a análise que eu faço do mandato, e aí é importante eu deixar claro que eu posso falar por mim, né? Sim. Que eu tenho feito um esforço danado para poder manter esses 2 pilares do mandato. Fazendo dele um mandato propositivo, está sempre levando para a Câmara Municipal a proposição de legislações que realmente venham a devolver substancialmente benefícios para a comunidade, e também no outro pilar a questão do questionamento, está sempre questionando. E isso é o exercício que eu tenho feito, que eu acho que é o melhor possível em relação ao mandato. Aberto às pessoas, às críticas, recebendo sugestões, né? E identifiquei, mais do que nunca nesse ano, Newton, a necessidade do acompanhamento social. A Câmara de Patrocínio precisa da presença de cidadãos. Nós tivemos aí o imbróglio aí da questão de mudar a reunião para a noite. Sim. Né? Somos 15 vereadores. Né? O projeto ficou 7-7, aí o presidente decidiu que era para ficar de manhã e tal. Agora, na virada do ano, nós podemos apresentar novamente. Esse projeto voltará? Voltará. Nós vamos tentar novamente. Sim. Passar para a noite, porque é um clamor das pessoas. As pessoas querem acompanhar o trabalho da Câmara Municipal. Sim. E este acompanhamento pode parecer, para muitos, soa como muito simples, mas não é. O cidadão, no meu entendimento, ele tem que entender que não pode só votar
e deixar correr e entender que está tudo certo, depois só votar de novo daqui a 4 anos. Tem que acompanhar. Nós temos um auditório muito bom na Câmara Municipal de Patrocínio, a capacidade, se eu não me engano, de umas 200, 300 pessoas. Então, que as pessoas adotem como um culto religioso, como uma missa, como um culto, como uma reunião da sua igreja. Vamos participar, chama o seu vizinho, vai assistir, de preferência presencialmente, às reuniões da Câmara, que eu tenho certeza que a gente consegue melhorar como um todo a produção legislativa, né, a qualidade, eu sempre digo, a qualidade do que do que vai para a Câmara para ser votado e a qualidade do voto de cada vereador. E isso, com certeza, vai voltar em coisas boas para a comunidade de Patrocínio, você não tenha dúvida disso. Então, é o resumo que eu faço, da gente continuar firme, forte, um dia de cada vez, lutando, né, apesar dos projetos que são derrotados, apesar dessa questão, né, da falta de mão dupla, da questão da política em alguns detalhes, em relação ao legislativo e ao executivo, mas a gente segue firme e forte para que a gente possa chegar no final do mandato, né, e entregar e ter a consciência tranquila de que a gente fez o melhor uso dele em favor da população. Tá certo. Até foi questionado aqui pelo Tiago Silveira, questionou sobre a respeito do processo de municipalização da escola agrícola. Até foi abordado até pelo senhor uma situação de, ali no IFTM, né, ela poder oferecer esse curso. Então, é importantíssimo, viu, Tiago, essa colocação sua, não é desde quando assumi o mandato de vereador. Eu acho que é desde quando eu tentei ser agriculino, né, logo que concluí o 2º grau lá em São João da Serra Negra. Isso já faz muito tempo. Naquela época não tinha bolsa, não tinha essa possibilidade de bolsas. E eu deixei de estudar no colégio agrícola porque nós não tínhamos condição de pagar pelo estudo. Depois, fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, secretário de Agricultura, e eu vi o quanto é triste um pai de família querer colocar um filho lá na escola agrícola e não ter condições de poder pagar. Hoje, a Escola Agrotécnica Sérgio Freitas Pacheco completou, inclusive, este ano 50 anos de fundação. Um trabalho fantástico. Eu fui convidado, participei lá. Realmente contribuiu para a melhoria da vida de muita gente, transformou a história de muitas pessoas, especialmente daqueles de baixa renda que conseguiram entrar lá através das bolsas. Hoje a escola tem um apoio do governo de Minas, governo de Minas, através de um programa que se chama Trilhas de Futuro. Sim. Já tem uma turma de aproximadamente 40 alunos que já estão no meio do curso. Isso começou em agosto, se não me engano. Agosto. Isso, exatamente. Isso. Até conversei muito com o José da Cruz, que é o professor. E com o Sebastião. E agora tem uma possibilidade de uma nova turma. Sim, agora. Esse ano. Em janeiro já saiu uma nova turma. Inclusive com a possibilidade de ter uma aulas noturno. Isso, noturno. Com certeza. Então, apesar disso, eu entendo e continuo defendendo que um município do agronegócio, como é Patrocínio, cujo pilar da economia é apoiado no agronegócio, precisa ter um ensino agrotécnico público. Aí, se vai ser federal, municipal, estadual, eu não sei. Nas minhas pesquisas que eu fiz também, tem municípios muito pequenos aqui no Pontal do Triângulo, por exemplo, que eles bancam sozinhos o ensino agrotécnico. Então, pelo benefício que representa, a empregabilidade altíssima, a melhoria dos arranjos produtivos nas propriedades, quando um filho faz um curso técnico e assume o negócio lá dos seus pais, na propriedade, melhora sob maneira a estrutura, né, a produtividade ali da propriedade. Então, o benefício é gigantesco. Agora, eu deflagrei essa possibilidade do ensino público, agrotécnico, tanto a prefeitura assumindo a escola agrotécnica, a manutenção 100% da escola agrotécnica, quanto também a parceria do IFTM, como já é feito, salvo engano, IBA. IBA existe essa parceria entre prefeitura e IFTM para a realização de um curso agrotécnico por lá. A gente continua nessa luta, analisando todas as possibilidades. Não é uma bandeira do mandato também, e a gente vai continuar lutando, e numa próxima oportunidade, se a gente tiver mais tempo, a gente pode falar mais sobre essa questão do ensino agrotécnico. Tá certo, eu queria agradecer pelo aceite do convite, desejar para o senhor um 2023 de grandes projetos e realizações. Da mesma forma, estaremos aqui sempre à disposição para poder levar a comunidade patrocinense
né, todo o trabalho que o parlamentar tem feito aí no seu mandato. Newton, eu que agradeço ao convite da difusora, né, agradeço nas pessoas, na sua pessoa, na pessoa do Felipe, que já chegou por aqui agora, que está sempre conosco lá também na Câmara Municipal, acompanhando o nosso trabalho. Que seja um ano abençoado, né, para a família difusora, para todos os ouvintes que estão nos acompanhando, especialmente um ano com justiça social, né, com muito trabalho, com oportunidade de trabalho, com mesa farta, e que Deus possa abençoar a cada um com as possibilidades de realização daquilo que mais for importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, principalmente espiritual. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez pela parceria nesse ano, né? Agradeço a difusora por estar sempre abrindo espaço para a gente trazer as informações do nosso mandato de vereador, né, para a população aqui através da audiência da difusora. Que Deus abençoe a todos e um feliz ano novo mais uma vez a todos os ouvintes e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tá certo. Nós conversamos com o vereador Odirley Magalhães, entre assuntos abordamos aqui a situação, né, dessa lei, né, da soltura de fogos de artifício, entre outros assuntos importantes aí, né, do mandato do parlamentar nesse ano de 2022. Amanhã estaremos de volta com mais um Rádio Comunidade a partir do meio-dia. Eu ainda volto na programação Difusora 95 a partir das 3 com o Cheiro de Terra e está chegando por aqui o Felipe Rodrigues com o Show da Tarde. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.